Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero voltar a falar com você sobre a importância de você blindar a sua carreira. A palavra blindar, segundo o dicionário, significa proteger, revestir com chapa de aço, a fim de que você se proteja contra balas ou explosões, entre outros significados. Quando nós tratamos do atual ambiente de trabalho e a ameaça da perda de milhões de empregos ao redor do mundo, é importante que se advirta, que se alerte, que você precisa se preparar para uma eventual catástrofe, isto é, um desemprego em massa. Nesta semana, a Amazônia disse que vai demitir 30 mil funcionários. Você teve também inúmeras outras empresas que em semanas recentes fizeram declarações semelhantes. Então, você precisa se preparar. Quando eu estava estudando esta questão da blindagem, eu me lembrei dos meus dias de estudante de teologia, quando em uma carta do apóstolo Paulo aos fiéis de Éfeso, ele dizia o seguinte: olha que interessante, isto aqui não é uma pregação religiosa para judeus, para cristãos, para ateus, para agnósticos ou para qualquer outro tipo de crença, não. Mas olhe que beleza de texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha isso aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas e também dos princípios deste século, contra as hostes espirituais da maldade, e ele vai por aí afora. Aí ele diz como você deve se revestir, com uma armadura, com um capacete, com calçado, etc, etc. É nesse sentido, pois, que eu quero chamar a sua atenção, no sentido de você se preparar para esses novos tempos. E você vai me dizer: Gutenberg, o que é que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu vou dizer para você o seguinte: estude, vá para uma escola e faça um curso de um idioma dominante na China. Por quê? Porque a China, dentro de 5 a 10 anos, será a nação dominante do mundo. Como você deve saber, a América está em decadência profunda, tanto espiritual, como moral, como econômica, industrial. O que está sustentando a América é o desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, entre outras tecnologias. Mas do ponto de vista industrial, a América está se afogando e ela já perdeu a sua hegemonia, assim como a Rússia. O mundo hoje é pluralista, é globalizado, e você tem grandes nações como a China, como Taiwan, o Japão, a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Brasil, entre outras nações. E essas nações estão despertando no sentido de que elas têm de andar com os próprios pés e não na dependência do poderio militar, econômico, industrial americano. Então, estude um idioma chinês, porque a China vai dominar o mundo. É bem verdade que hoje 95% do idioma falado no mundo é o inglês, no sentido comercial, tecnológico, científico, etc. Então, essa é uma coisa importante para você fazer, por mais difícil que seja. Aqui onde eu moro, tem um advogado brilhante, o Dr. Mário de Oliveira, e ele, quando vai para a academia, ele sempre leva um caderno. E ele fica lá na esteira e repetindo frases em chinês. Eu me admiro porque ele já tem quase 60 anos. E mesmo assim ele diz: Gutenberg, o futuro é chinês, o futuro é chinês.
e todos os dias ele está lá com o seu caderno estudando o idioma chinês. Muito bom, o mandarim, na verdade. A segunda coisa, mantenha-se sempre atualizado. Seja um profissional do seu tempo. Não saia de casa para o seu trabalho sem ter ouvido, tomado conhecimento das principais notícias do mundo e como estas notícias podem afetar a sua carreira, os seus negócios, o seu país. É extremamente importante. E você vai dizer para mim, Gutenberg, como é que eu me mantenho informado sobre as várias tendências? Pronto, leia os jornais, as revistas técnicas, escute documentários, converse com pessoas de setores diferentes dos seus, mas, sobretudo, leia diariamente pelo menos 20 páginas, que é o que eu venho advogando há mais de 50 anos. O homem que não lê é igual ou pior do que aquele que não sabe ler. A mente que não floresce, a mente que não se expande, ela vai se tornar numa espécie de pântano, um lodo de idiotas. Muito bom. Então, em terceiro lugar, eu sugiro que você cultive habilidades políticas e relacionamentos positivos. Em outras palavras, procure influenciar pessoas com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua cultura, com o seu conhecimento e não com a sua irracionalidade, com a sua estupidez, com o seu fanatismo e, sobretudo, com a sua ignorância. O bom profissional é, sobretudo, um homem culto, um homem que conhece a história das artes, a história da filosofia, a história do seu país, a história geral, conhece geografia, conhece antropologia, conhece psicologia, principalmente nos dias de hoje. Se você não conhece, não estuda psicologia, você está fadado ao insucesso. É necessário também que você conheça um pouco de finanças, até mesmo para administrar as suas finanças pessoais, para que na velhice, sendo abandonado pelos seus filhos, você não seja jogado numa casa de velhos, como se você fosse o refúgio da sociedade. É extremamente importante. Outra coisa importante nesse período em que estamos vivendo, seja um líder de si mesmo. Você não pode querer administrar a vida de um grupo de pessoas, de uma equipe na sua empresa, se você não sabe administrar o seu tempo, se você não sabe administrar o seu trabalho, se você não sabe delegar, se você não sabe planejar, se você não sabe pensar estrategicamente, se você não sabe se comunicar, se você não sabe liderar, porque a grande crise do nosso século é uma crise de liderança. Isto hoje é reconhecido pelos grandes líderes que ainda existem no mundo. Portanto, é mister que você aprenda a administrar a sua própria vida, inclusive o seu próprio bolso. Isto é, não gastar mais do que o que você ganha, viver abaixo das suas posses. Ou então, como eu sempre digo, cuidar dos seus centavos, porque dos milhões eles mesmos sabem cuidar. E por último, eu diria para você, se você quiser se manter uma pessoa empregável, se você quiser manter a sua empregabilidade no mercado, seja ágil, veloz, pense em profundidade, não seja aquele indivíduo que não gosta de mergulhar nas profundezas do oceano. Mergulhe ao estudar um assunto, para que você possa extrair dele tudo o que for possível. E mais do que isso, lembre-se que a sua missão principal deve ser fazer os seus subordinados melhores do que você. Se você não for capaz de fazer isso, você não é um líder nem dos outros, nem de si mesmo. Portanto, eu espero que você escute estas minhas palavras, reflita sobre elas e mude o curso da sua vida, porque o meu objetivo de vida é inspirar pessoas, motivar pessoas, mesmo que elas não queiram. Como dizia minha diretora, Denise Calas, uma grande consultora,
Ela sempre me dizia: Gutenberg, aconselhar pessoas que não querem ser aconselhadas é como um indivíduo que quer lavar a cabeça de um jumento com sabão. Portanto, vamos abrir os ouvidos, vamos abrir a mente, vamos arejar os nossos conhecimentos diariamente, a fim de que possamos transformar as nossas vidas, de nossas famílias e o nosso país no melhor país do mundo. Eu agora quero chamar a sua atenção para o fato de que, diariamente, eu estou escrevendo artigos nas redes sociais. São artigos diferenciados, que é o que eu procuro ser. Eu não procuro seguir a multidão, eu não procuro seguir rebanho, eu procuro liderar o rebanho. Então, eu sugiro que você visite todos os dias o LinkedIn, o Facebook, e acompanhe os meus artigos, até mesmo no meu site, gutenberg.com.br. Além disso, gostaria de dizer para você que eu tenho inúmeros livros publicados. Um dos últimos foi a minha biografia Entre Livros e Caminhos, que eu sugiro que, se você tiver a oportunidade, não deixe de ler, entre tantos outros. Portanto, eu agradeço a você pela sua atenção e eu espero reencontrá-lo no próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!